Fala, audiência do Diário do Rio. Estamos começando a temporada 2020 do programa Acréscimos Futebol Carioca por Outros Ângulos. Vai começar o tão aguardado, aclamado, o campeonato mais desejado pelas equipes do Brasil inteiro, embora só seja disputado pelos times do Rio, que é o Campeonato Carioca. Esse belíssimo campeonato que, inclusive, o Flamengo vai entrar com o time sub-20. Que garante vaga à Champions League. 14 jogadores. O regulamento é tão bom. Você vê o tamanho do interesse. Vai começar o Cariocão Champions League. E, é claro, aqui no Acréscimo você vai acompanhar tudo sobre este belíssimo campeonato que embala as multidões aí. Eu ia falar Brasil afora, mas não é Brasil, é só Rio de Janeiro. Mas é o campeonato mais charmoso, o estadual mais charmoso. O que resta pro Carioca é ser chamado de mais charmoso. Qual é a fonte que é o campeonato mais charmoso? A fonte é o povo. O povo diz, é a voz do povo. Tá certo. Eu sou o Tairalves, estou aqui na presença nesse 2020, já desejando um feliz 2020 para os meus companheiros, amigos, comentaristas. Rafael Fernandes. Pra falar seu nome, tá? Felipe Luciano, mas tá atrasado esse teu feliz 2020. É que é no Acréscimos, cara. No Acréscimos, não, hoje é o primeiro programa. Acréscimos tudo é novo, Já é dia 15 hoje. Inclusive, um feliz ano novo aí pra nossa querida audiência, que sempre tá acompanhando a gente aí, que vai interagir certamente, xingando muito o Rafael, que ele tem muita coisa pra falar. Muito furo. O Rafael deu vários furos aí ao longo do final de 2019, também comecinho em 2020, né? Foi. Futebol, a questão do patrocínio da Havan no Vasco. Rafael trouxe notícia em primeira mão. Ele só não foi jogador do Botafogo porque a diretoria lá, o comitê, né? Qual é o nome oficial daquela parte lá? O conselho não quis, porque o Valentim queria, o Diário do Rio que deu furo sobre isso. Ele foi oferecido, mas o comitê não quis. E é isso. O comitê foi sensato pelo menos uma vez na vida, né? Porque, vamos combinar que trazer Valdívia... Valentim queria ele. Pediu um voto de confiança. Tinha vaga no fogão. Bom, vamos... Valdívia original, chileno. Valdívia, não é o... vento. Não é o Valdívia cover, não. O que chuta vento se machuca chutando vento. É. Vamos começar falando do grande campeão aí, o Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, vice-campeão mundial, mas jogou de igual para igual pro Liverpool. O Flamengo vai começar a temporada aí 2020 ainda mais forte, né, do que 2019, porque além de manter praticamente todo o elenco ali, né, na verdade estava essa questão só com o Gabigol, né, mas parece que é o que tudo indica que ele vai permanecer mesmo, e ainda contratou jogadores aí muito bons. Destaque nos outros clubes, né? Perdeu alguns jogadores que não vão fazer muita falta, né? O Rodolfo, por exemplo, foi embora. O Rodinei. Perdeu o Rodolfo e repôs pro Gustavo Henrique. Ou seja, o zagueiro muito melhor. O Rodinei, que até agora é uma posição que o Flamengo não repôs à altura, porque o Flamengo tem um lateral de reserva lá, que é o João Lucas, que era do Bangu ano passado. Acho que ele jogou 1 ou 2 jogos pelo Flamengo. Em 2019, então ninguém sabe se mas ele vai não tá, aguentar uma temporada. Talvez ele esteja no nível do Rodinei também. Mas se a especulação em relação à lateral direita é o Orejuela do Cruzeiro. Se o Flamengo contratar o Orejuela, melhora muito em relação ao Rodinei. Sim. Por enquanto não contratou ainda. O Orejuela tem um estilo de jogo parecido com o Rodinei, que é lateral forte, mas é melhor no fundo, mas tecnicamente é muito melhor. O Flamengo contratou, para reforçar o seu elenco, que já era muito forte, o Pedro Rocha, do Cruzeiro, né? Cruzeiro que foi rebaixado, mas o Pedro Rocha é bom jogador, sobretudo para compor o elenco ali. O Cruzeiro é cheio de bons jogadores, né? Caiu com um elenco muito bom. Contratou o Gustavo Henrique, contratou o grande destaque aí do Campeonato Brasileiro, revelação do Campeonato Brasileiro 2019, o Michael, do Goiás, o Thiago Maia e fechou aí recentemente com o Pedro Queixada, ex-Fluminense, que estava Fiorentina, mas vai jogar no Fluminense, foi emprestado aí. Não sei se vocês acham, mas na minha opinião são contratações excelentes para reforçar um elenco. Qualquer elenco do Brasil com essas contratações seria... Os nomes são ótimos por si só. Na teoria, né? A gente não sabe se encaixam exatamente nas posições que o Flamengo pode vir a precisar. Eu não acho que o Flamengo tinha um elenco não tão bom assim, não. Não tinha, agora tinha um time titular excelente, mas o elenco deixa lá a desejar. Isso ficou claro em alguns jogos, né? Que o Flamengo precisou repor algumas peças e o rendimento caiu um pouco. Agora não, agora esses caras aqui, por exemplo, se o Bruno Henrique sentiu, o Michael joga tranquilamente na função do Bruno Henrique. Volta e vai pro ataque, é habilidoso. O Pedro Rocha também joga. Pedro Rocha também. E se o Gabigol não puder jogar, tem o Pedro que é mais goleador ainda que o Gabigol. Apesar de ter menos mobilidade ali, mas faz mais gols, tem mais facilidade dentro da área. Enfim, o Flamengo se reforça de forma... Talvez seja o melhor elenco do Brasil, porque o Palmeiras está perdendo a diretoria do Flamengo, junto com o próprio departamento de futebol, está conseguindo entender as poucas carências que o time tinha, né? Reforçando mais aí também time, elenco e tal. E era um problema que o Flamengo não resolvia antes do Jorge Jesus, porque, por exemplo, as laterais do Flamengo eram um problema do Flamengo há pelo menos uns 3, 4 anos e nada se fez. Quando o Jorge Jesus chegou, comissão técnica nova...
com uma visão de futebol um pouco diferente, aí foi lá e reforçou essa Não, a diretoria também, né? Porque o Flamengo mudou a diretoria, trocou o presidente, trocou o diretor de futebol, enfim, né? Acabaram percebendo essas carências e estão repondo. E agora, mais ainda, estão repondo umas carências que nem eram tão carentes assim, mas estão colocando jogadores de alto nível no banco agora. O Flamengo, só pra gente dar uma pincelada aqui, isso nem tá na pauta, mas o Flamengo não vai ter os seus jogos transmitidos pela TV Globo, né, que é a detentora dos direitos aí do Campeonato Estadual. Bem lembrado. Não entrou em acordo financeiro, né? Exatamente. E aí, ou seja, não vai ter jogo do Flamengo transmitido no Campeonato Carioca. A não ser jogos, por exemplo, contra os outros grandes. Sim, exatamente. Porque aí a transmissão é do outro grande, é Flamengo e Fluminense, aí vai ter. Vai ter. Mas isso talvez possa mudar no decorrer da competição ainda, né? Até porque a Taça Guanabara, o Flamengo vai jogar com um time considerado sub-20, então com esses reforços, não está fazendo muita questão. Mas a partir da Taça Rio aí eu acho que a tendência é que eles entrem em acordo, assim, mas a princípio notícia é essa, assim. A Taça Rio, a fase de mata-mata depois da própria Taça Guanabara, a reta final ali, o Flamengo tem grande chance de estar. Pode ser que faça um novo contrato ali só para esses jogos decisivos. A chance é grande disso acontecer. Não vai ficar o campeonato inteiro sem o Flamengo. Um dos grandes destaques do Flamengo em 2019, claro, foi o Gabigol, artilheiro da equipe, artilheiro do Brasil. E tava toda uma novela aí em relação à renovação, né? Ainda tá. Parece que tá se encaminhando aí para um desfecho. Parece, porque pode ter aquela reviravolta. Assim como as novelas, tem aquelas reviravoltas lá no... né? O que se diz é que o Flamengo já se acertou tanto com o Gabigol quanto com a Inter de Milão. O que faltam detalhes burocráticos que a gente nunca fica sabendo do que se tratam exatamente. Mas e a situação ainda não está próxima, de acordo com a diretoria do Flamengo, de um desfecho positivo. Só que eles acreditam que vai haver um desfecho positivo. Os detalhes burocráticos são as cifras que não estão fechando. O Gabigol quer um valor, o Flamengo quer pagar outro. Então, mas dizem que já se acertaram, só que... Eu acho que não é isso, não, porque ano passado já tinham esses detalhes burocráticos com a Inter, Gabigol, Flamengo, e eles se acertaram, se entenderam. A questão agora é grana. O Gabigol se valorizou muito e ele tá fazendo valer essa valorização que ele teve. Ele vai pedir mais, o Flamengo vai tentar negociar, a Inter vai também entrar na negociação. Eu acho que mesmo o Gabigol, ele tendo feito um excelente campeonato, o Felipe falou, se valorizou, não sei o que lá. Mas a questão é que, por exemplo, a Europa, que muitos falam que é o grande sonho do Gabigol, né, de retornar à Europa, de ter sucesso no futebol europeu, o mercado não se abriu muito para ele, né? A gente até falou do West Ham, não teve até os clubes médios ali da Europa também não... Chelsea, mas sem ter uma firmeza. Até o Barcelona chegou a ser cogitado por conta da lesão do Luis Suárez, mas também só um boato. Seria uma coisa, se rolasse isso, seria uma coisa de 6 meses até o Suárez se recuperar. Seria um tapa-buraco ali. Eu acho que essa negociação do Gabigol com o Flamengo, ela vai acontecer, essa renovação, muito por conta desse mercado que acho que não se abriu para ele da maneira como ele esperava. E parece que ele não tem muita vontade de voltar para a Inter de Milão, né? Para Inter. Pelo momento do futebol. E a Inter também não tem o menor interesse em voltar com ele. A Inter já não está mais naquela coisa de como era anos atrás. Eu acho que ele... E para ele não seria bom para ninguém, porque ele não foi bem na Inter. A Inter hoje não disputa os grandes campeonatos, que é o que ele quer ser destaque numa Liga dos Campeões, por exemplo. A Inter foi eliminada na primeira fase, acabou de ser eliminada na primeira fase. Exatamente, não disputa mais para ganhar título, esse tipo de título. Então não é interessante para ninguém essa negociação dele voltar para a Inter. E a Inter também parece que tentou emprestá-lo também teve... Lá ele formaria, se fosse titular, uma dupla de ataque com o Lautaro, né? Seria uma dupla de ataque boa, tecnicamente, né? E o Gabigol é novo para a Europa. A Europa, sim, eles evitam jogadores acima dos brasileiros, sul-americanos, acima dos 27, 28, dificilmente encontrar 30. O Gabigol ainda está abaixo dessa faixa, ainda tem lenha para queimar do ponto de vista dos europeus, que eles acham do futebol. Mas se o tempo for passando, aí vai ficando mais difícil ainda dele voltar para a Europa em alto nível, como ele quer, jogar num clube grande, de destaque. A gente falou do Campeonato Carioca, que já começa nesse final de semana. O Flamengo vai estrear contra o Macaé, o jogo é sábado no Maracanã. Amanhã, popularmente conhecido como amanhã. Provavelmente com casa cheia, mesmo sendo a equipe sub-20, porque a torcida do Flamengo tá numa lua de mel com o clube aí desde o... a torcida tem falado muito, tá com saudade de ver o time jogar. Então a expectativa não vai estar lotado, acho que não vai estar lotado, mas certamente vai receber um bom público. E o Flamengo, então, fazendo a sua estreia no Macaé. Falando de Macaé, o Rafael Henrique Fernandes está escrevendo uma série aí pro Diário do Rio. Fica a dica. Hoje sai a matéria sobre o Rezende e sobre o Volta Redonda, na mesma matéria, e amanhã
um especial sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, amanhã que começa o Campeonato Carioca. E já tem 3 matérias, uma que fala sobre o Bangu e Boa Vista, a outra que fala sobre Cabofriense e o próprio Macaé, e a outra que fala sobre, a de ontem, que fala sobre Madureira e Portuguesa. Tem algum destaque aí do Macaé que você queira... Do Macaé, sim. O Macaé está vindo da seletiva, o Macaé ficou em segundo lugar na seletiva e ele tem até o momento o artilheiro do campeonato, porque o campeonato começa efetivamente amanhã, mas na seletiva o Macaé tem um artilheiro chamado Matheus Babi, eu sinceramente desconheço, eu acho que ele é da base do Fluminense, ele foi revelado pela base do Fluminense. Ele fez 4 gols na seletiva, então vale ficar de olho aí. Esses gols na seletiva valem depois na contagem do artilheiro do campeonato? Acho que não, né? A gente pode pesquisar essa informação, sinceramente, não sei. Pelo que eu lembro dos últimos anos, acho que não. Porque dificilmente um cara começa com tantos gols assim, o carioca, um cara de time pequeno que disputa a seletiva. Mas também porque às vezes é difícil o cara fazer muitos gols na seletiva a esse ponto. Não sei. Fica aí o questionamento, é um bom questionamento. Vamos ver isso aí. Mas ele, de qualquer forma, ele é um artilheiro, então tá numa boa fase. Sim. Vale o Flamengo ficar de olho nele. Matheus Babi. E uma coisa que a torcida do Flamengo tá empolgada esse ano também com esse carioca é ganhar o carioca com o time sub-23. Sub-23, né? Sub-20. Por aí. Sub-23, que é o time da Copinha, né? Seria o time da Copinha, Sub-23. A torcida tá falando, já pensou, ganha a Taça Guanabara, que seja com esse time, aí eles vão tirar muita onda com os rivais. Então é uma motivação a mais pra torcida aí nesse jogo. O time, alguns jogadores recém-contratados, mas esse time Sub-23, se ganha essa Taça Guanabara, o Flamengo... E apoiar, né? A torcida empurrar pra esse time conseguir bons resultados e começar a desdenhar ainda mais dos adversários do Rio, já que a distância aumentou muito nesse último ano. Vamos ver se o Flamengo mantém a hegemonia, então, da zoação. E falando em zoação, vamos falar de Vasco, então? Falando da zoação... O Vasco começa o 2020, aí, início de temporada pro Vasco, de dificuldade aí para contratar, para conseguir, né, reforços e tal, e tá apostando na base, a equipe do Vasco da Gama. O Vasco, até o momento, se eu não me engano, só contratou um jogador, que foi o Germancano, né? Se vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas... Que eu saiba também só. E perdeu alguns jogadores, por exemplo, perdeu o Danilo Barcelos, de relevância, né? Que foi pro Botafogo, daqui a pouco a gente fala dele. Perdeu o Rossi, que talvez tenha sido a maior perda nesse o Rossi foi técnica. Pro Japão, é isso? O Rossi foi pro Bahia. Foi pro Bahia? O Rossi era foi pro Bahia? Tava num clube da China, tava emprestado ao Vasco, o clube da China se desvinculou desse clube e agora tá no Bahia. Assinou por 2 anos. É o segundo jogador do time grande do Rio que o Bahia leva. Levou o Daniel do Fluminense Levou também. O Daniel, a que ponto o futebol carioca chegou? O Bahia tá contratando jogadores do... Nada contra o Bahia, que é um time grande, mas sempre foi o futebol baiano sempre foi inferior economicamente ao do Rio de Janeiro. Agora os baianos estão comprando jogadores cariocas. Então o Vasco contratou efetivamente o Germancano, que é um centroavante argentino, apesar dele ter o desejo de jogar pela seleção da Colômbia. Ele tem 31, acho que vai fazer 32 anos. É um jogador que se destacou muito aí nos 2 últimos anos em relação ao número de gols. Ele, em 2019, acho que estava no top 5 de artilheiros do mundo. Isso fez a torcida do Vasco criar uma expectativa por ele. Tenho certeza absoluta aqui que a maioria da torcida do Vasco não acompanhava o Germancano. O Germancano jogava no Campeonato Colombiano. Ninguém assiste o Campeonato Colombiano, vamos ser sinceros, só que a euforia em torno da quantidade de gols que ele faria. E todo mundo fala lá, já nos treinos, quem acompanha o dia a dia nos treinos, que ele tem realmente uma finalização diferenciada, que é um jogador que o Vasco há um tempo não tinha. Talvez tinha, porque era o Maxi Lopes, né, que em 2018 jogou muito. Mas pode dizer que em 2019 acho que não teve um finalizador, uma coisa sobre essa questão do campeonato colombiano, obviamente aqui no Brasil é difícil acompanhar, porque nenhum canal de TV transmite e tal, mas os times colombianos nas competições sul-americanas, Libertadores, normalmente são boas equipes. O futebol colombiano não é um futebol... trabalho, né? Não é um futebol defasado, fraco. O futebol colombiano tá longe de ser um futebol medíocre na América do Sul. A seleção colombiana faz boas exibições em Copas do Mundo. Exatamente. Enfim, em eliminatórias. Porque tem o Atlético Nacional, que é bicampeão da Libertadores. Exatamente. Futebol colombiano. Outros times que chegam em fases agudas. Só que o Germancano, como eu falei, um jogador já se encaminhando para a reta final da carreira, apesar de estar no auge dele, mas que nunca se destacou, nunca teve um nome assim, o Germancano vai jogar na Europa. Então é uma aposta. Eu vejo ele como uma aposta, esse centroavante pro Vasco, como uma aposta. Porque apesar o Vasco tá fazendo, não como uma certeza, pode ser que não dê certo. Apesar do que eu tô falando, de que o futebol colombiano não é ruim, então se o cara fez muitos gols no campeonato colombiano, não dá pra dizer que ele é horroroso, dá pra apostar, dá pra acreditar sim. Ele não tá fazendo gol em campeonato extremamente fraco, ele tá fazendo gol em campeonato que é relativamente bom.
Mas a Europa olha muito pouco para a Colômbia. Os europeus olham muito para o Uruguai, para o Brasil, para a Argentina, aqui na América do Sul, para o Chile um pouco. Sim. Então é difícil o jogador colombiano, a não ser quando é um grande destaque, tipo o James Rodrigues, aí sim, mas no geral o jogador colombiano ele fica na Colômbia mesmo. Vou pegar o seu gancho para falar de outro jogador, um colombiano que jogou na Europa, o Guarín. Sim. O Guarín não conseguiu, o Vasco ainda não conseguiu renovar com ele, está esperando que o Vasco primeiro pague os atrasados para discutir uma renovação. O que parece é que o Guarín quer ficar no Vasco, só que ele quer ficar recebendo o que é de direito dele, que é os salários atrasados e os próximos salários que venham a acontecer. Então, mas o Vasco quer ficar com ele parece que quer ficar e está tendo uma paciência para que o Vasco quite o que tem que quitar com ele. E aí seria um reforço, pode-se dizer que seria um reforço, apesar de ele já estar no Vasco em 2019, para esse ano, sendo que ele perdeu a pré-temporada, né? Tá fazendo pré-temporada de maneira particular, com um personal trainer particular, mas perdeu a pré-temporada e é um jogador que precisa de ter uma sequência de jogos para adquirir a forma física. Mas seria um bom jogador. O Rodrigo te perguntou aqui, Rafael, na lata, Germancano ou Ribamar? O Rodrigo tem que entender que o Rafael é um grande fã do Ribamar, né? Então Não, talvez por isso ele tenha perguntado. Não, é uma pergunta curiosa, porque eu não conheço o Germancano. Olha, ele vai conseguir defender o Ribamar. Eu vou apostar no Germancano, Rodrigo, mas eu não conheço. Eu não teria essa euforia toda que a torcida do Vasco está tendo pelo fato de não conhecer o jogador. Eu acho um pouco de injustiça. Eu acho que euforia ele pode fazer, assim. Talvez não vá fazer tantos gols, mas pode fazer uma boa temporada. O Vasco da Gama vai estrear contra o Bangu, o jogo é domingo, São Januário. Sim. Estreia do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco que já tem praticamente o time definido para a estreia. E o Vasco tem uma mudança agora, como a gente falou, a saída do Rossi, que é uma saída significativa. O Vasco está repondo a saída do Rossi de uma maneira caseira. O jogador que vai atuar na ponta direita do ataque do Vasco é o Marrone. O Thales Magno joga na ponta esquerda e o Marrone vai jogar na ponta direita onde jogava o Rossi. Que é o Marcos Rashford brasileiro. Parece, né, fisicamente. Sendo que o Marrone sempre foi preferencialmente jogando pelo lado esquerdo. Agora ele vai ter que se adaptar a essa nova posição ali pela direita. Ele quer canhoto cortando para dentro. Vamos ver se vai dar certo. E a gente não falou aqui do Dedé, né? O Vasco tem interesse no Dedé. O Dedé está em saída do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem como marcar com o salário do Dedé. E o Vasco é talvez o principal clube interessado no Dedé no futebol brasileiro. Só que o Vasco é talvez o clube que ofereceu o menor salário para o Dedé. O que tem mais interesse, mas o que ofereceu o menor salário. Então, a gente não sabe se o Dedé vai aceitar, mas se vier, seria um grande reforço aí para o Vasco. Tá aí Vascão da Gama, então, estreando o Bangu, domingo em São Januário. Vamos falar do Fluminense, hein? Fluminense também, que vai disputar o Campeonato Carioca, Fluminense, né? Vai disputar. Do Rio, vai disputar, então. E talvez seja o único que vai disputar. Não, tem o Vasco também. Vai disputar com força total. Vai ter luta. Vai ter luta. Fluminense que tá com aí, apesar das dificuldades financeiras, conseguiu aí, ao contrário do Vasco, né? Realizar algumas boas contratações ali dentro do que era possível, do que era imaginado. Quem falou que prefere o Zacarias, você tava falando de Dedé. Ele gostou da piada. O Fluminense, eu acho que vale elogiar o Mário Bittencourt, né? Ele está conseguindo aí fazer milagre dentro do orçamento financeiro do Fluminense. As negociações que ele conseguiu fazer. Tá conseguindo umas negociações bem interessantes, pegando jogador sem grandes custos, alguns até custo zero. E bons nomes, pelo menos no papel, né? Que o Fluminense pode pagar hoje, são bons nomes. Sim, tem o Hudson, que eu acho muito bom jogador, muito bom volante ali, versátil. O Henrique é bom, o Egídio também, virou uma carência do Fluminense lateral esquerda, né? O Egídio cruza a bola muito bem, cara. Virou uma carência do Fluminense lateral esquerda depois que o Caio Henrique saiu. E os outros reforços que chegaram também, menos nome, mas ainda assim interessantes para o que o time se propõe, para o que o Fluminense tem hoje. Conseguiu, acho que dá para montar uma equipe razoável. Não talvez mais fraca do que a do ano passado, mas uma equipe razoável. Fluminense que contratou toda essa galera aí. E também, como é que tá a questão das renovações aí do Digão, do Gilberto, do Yuri? Conseguiu renovar? Todos renovaram com o Fluminense. Importante manter esses jogadores aí do Fluminense. E o Fluminense tem a volta agora do Matheus Ferraz também, né? Sim, o zagueiro que estava muito bem ano passado. Começou muito bem. O Maldini da Deep Web. O início da temporada dele foi muito boa. Matheus Maldini. Depois ele se machucou, aí acabou não conseguindo mais jogar até o final do ano. Mas começou muito bem o ano. De repente ele e Digão, que renovou, foi o último a renovar. O Digão foi o caso mais difícil de renovação. Embora fosse talvez o que a torcida mais quisesse, uma parte da torcida, né? Porque uma parte da torcida não gosta muito do Digão, outra gosta muito, até por ele ser cria do Fluminense. E ele se declarou muito feliz, falou que é o clube que ele gosta, que é o clube que é onde ele queria realmente estar.
Talvez Digão e Matheus Ferraz possam fazer uma boa dupla de zaga ali. Ainda tem o Nino, né? Que tem é da seleção pré-olímpica. Que é muito vai bom. Disputar o campeonato pré-olímpico. Isso. Que é muito bom zagueiro. Renovou por 3 anos com o Fluminense. Sim, que é muito bom zagueiro também. O Fluminense tem hoje 3 bons zagueiros ali. Um mais jovem, que é o Nino, e 2 mais experientes, Digão e Matheus Ferraz. O Digão, que é uma importante liderança aí do Fluminense, né? Apesar de... E o caso do Fred também, né? O Rafael falou do Dedé. Camisa 9, literalmente falando, a camisa 9 do Fluminense tá vaga ainda. Na numeração... Sim, na numeração e no elenco, né? O Fluminense pode ser que o Fluminense esteja guardando pro Fred. A questão do Fred é que o Cruzeiro deve ao Fred uma grande quantia em dinheiro, mas uma parte da comissão técnica do Cruzeiro quer contar com o Fred esse ano. Só que não tem como pagar o Fred. Aí existe a possibilidade do Cruzeiro negociar com o Fred, pegar essa dívida que ele tem com o Fred e pagar parcelado. Aí o Fred continuaria recebendo um bom salário por conta do pagamento dessa dívida. O salário em si dele iria cair um pouco, mas somando o salário e a parcela da dívida, ele continuaria recebendo bem, recebendo alto, e ficaria em Minas, que é onde ele está com a vida dele estruturada hoje. Ele já está no Cruzeiro há 2 anos, 3 anos. 2 anos e bastante estava no Atlético ali, até com a vida dele estabilizada. Desde 2016 que ele tá em 4 anos em Minas, e a família dele é de lá, enfim. Então ele continuaria com a realidade que ele sempre teve em Minas, um bom salário. O Cruzeiro pode não conseguir pagar essa dívida em parcelas, porque o Cruzeiro está com muitas dificuldades financeiras. Aí entra o Fluminense nessa negociação para tentar trazer o Fred, só que por um salário muito mais baixo. Aí vai ter que contar, talvez, com o carinho que o Fred sempre disse ter pelo Fluminense, que é pela história que ele tem com o clube e pela proximidade que ele tem com o Bittencourt e com o Celso Barros, que está afastado, mas ambos Fred vir também, com salário menor e tal, de repente um plano para ele encerrar a carreira aqui, depois virar diretor, participar da comissão técnica, enfim, vai caber o Fluminense também propor algo pro Fred, porque o Cruzeiro está se mexendo, tentando mobilizar essa questão de pagar a dívida e um salário razoável pro Fred. O Fluminense vai ter que se mexer para poder convencer o Fred a vir, porque ele já demonstrou interesse de voltar pro Fluminense, mas aí ele está dividido, né? Vamos ver se o Fluminense então consegue contratar o Fred, que é o maior ídolo da história do Fluminense. Da história, não. A história recente, sim. O pessoal que fala aí. Enfim, o Fluminense vai estrear no Campeonato Carioca contra Cabo Friense. O jogo é domingo lá em Bacaxá. Qual o jogo da televisão domingo, hein? É o Vasco e Bangu. É o Vasco e Bangu. Começando em grande estilo aí o Campeonato Carioca. E por falar em grande estilo, vamos, né, o último clube que a gente vai tratar aqui no Acréscimos, pra gente um monte de jogador aí desconhecido. Os caras não querem vir pro Rio, né? Querem ficar lá mais uns dias curtindo o Espírito Santo. O Rio, aqui a água tá podre. Não, é pro Espírito Santo. A praia tá poluída. É pro Espírito Santo abençoar a temporada do Botafogo. Tá precisando. Vai precisar demais aí de todas as ajudas do Sobrenatural de Almeida. O Botafogo com uma série de jogadores desconhecidos. Thiaguinho. Cara, é difícil dizer. Ainda mais a equipe que vai entrar em campo, o Botafogo vai sair contra o Volta Redonda. Não botei na pauta, não. Mas aqui elenco e vai estrear no Campeonato Carioca com um time alternativo ali, com um time de jogadores que chegaram... As 2 primeiras rodadas, nem o treinador, nem o Alberto Valentim vai estar comandando. Exatamente. Vai ser um time com jogadores que chegaram recentemente, alguns jogadores da base, enfim, é um time mais... O Botafogo botou... É um time alternativo mesmo. Alternativo mesmo, Pra poder dar mais tempo pros outros jogadores. Eu não sei se vai funcionar, se a pré-temporada é mais estendida, ou... Fez um péssimo Campeonato Carioca 2019. Não chegou a se classificar para as semifinais e tal, e nenhum dos 2 turnos. Então, assim, pro Botafogo é muito importante fazer um bom papel nesse Campeonato Carioca. Sendo otimista, pode ser que esses 2 primeiros jogos revele algum jogador ali que está esquecido no elenco, um garoto que veio da base, se destaque, e o Botafogo veja, tem coisa aí, tem alguém para compor o elenco principal, até para ser titular, mas pode ser também que vire uma tragédia, que se perde esses 2 jogos, aí já começa o Carioca ladeira abaixo. Exatamente. Falando aqui de alguns jogadores, o Botafogo teve a chegada de jogadores desconhecidos, mas teve um ou outro que é um pouquinho mais conhecido aí, né? Caso do Danilo Barcelos e do Bruno Nazário. O Danilo Barcelos veio do Vasco da Gama, que o Rafael estava falando anteriormente, mais um jogador que o Vasco perdeu pro Botafogo. É inadmissível o Vasco ter perdido o Danilo Barcelos, que não... Um jogador que era, de certa forma, perseguido pela torcida do Vasco, mas que contribuiu com alguns gols, uma quantidade legal de gols em 2019. Ele não é um exímio marcador, mas ofensivamente ele contribui com assistências, com cruzamentos bons. E o Vasco perdeu esse jogador e manteve o Henrique. O Henrique é o jogador mais acomodado da história do Vasco. Olha a cornetagem. Jogador que há 6 anos está no Vasco, não contribui basicamente em nada com efetividade.
E tá lá e não recebe proposta pra sair, continua lá. Mas o Henrique é galã. A torcida gosta do Henrique. O cara é um galã, a torcida não persegue o Henrique, persegue o Danilo Barcelos. Criticando a torcida do Vasco, então. Tô criticando a torcida do Vasco aqui, porque você ia criticar a torcida do Vasco por outro motivo. É inadmissível o Vasco ter perdido o Danilo Barcelos e manter o Henrique. Não faz sentido. Criticar a torcida do Vasco por outro motivo. A gente esqueceu de falar, né? O Vasco, o Abel Braga, o treinador do Vasco, parece que indicou o Hugo Moura, que é o volante do Flamengo, tá da base do Flamengo, é reserva do Flamengo, nesse atual elenco. E ele indicou para o Vasco precisando aí de um primeiro volante marcador no elenco. E sendo que o Hugo Moura jogou 1, 2, 3 jogos pelo Flamengo, ninguém conhece efetivamente o Bruno Moura, não há um embasamento correto para analisar se ele é bom ou mau jogador. E a torcida do Vasco, uma enquete na internet, rejeitando com 90% a contratação do Hugo Moura, sendo que a torcida do Vasco nunca viu ele jogar com a quantidade de vezes necessárias para julgar alguém. Ou seja, recusando ele, rejeitando só pelo fato de ele ser jogador do Flamengo. Isso para mim não faz nenhum... Acho que tem muitas coisas que fica difícil de... Desabafo, querido. Só bota para fora isso. Todo esse sentimento. Rafael Henrique Fernandes aí, full pistola com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco manda mensagem para Rafael Henrique Fernandes. Outra chegada também do Botafogo, que não é tão desconhecida, é a do Bruno Nazário, né? Que estava no Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Que é um bom jogador. É um meia canhoto. Isso, né? Acho bom jogador. No entanto, ele tem um histórico de lesões que é preocupante. O sobrenome dele é de fenômeno. É um fenômeno, Bruno Nazário. Se machucou muito igual o fenômeno. Se machucou muito igual o fenômeno. Mas tomara que dê certo aí. Ele que, segundo os setoristas lá que estão acompanhando o Botafogo nessa pré-temporada, tem se destacado nos treinos aí, tem aquele cara diferente, né? Isso é um perigo também, né? Esse negócio de pré-temporada, o jogador se destaca no treino, a torcida se empolga, é igual o caso do Germancano. É porque assim, o cara tem uma média de gols alta, aí ele vai pro treino. Aí um treino tranquilo de finalização, o cara acerta de 10, acerta 7. Aí já começa a falar, o cara tem faro de gol, só que é um treino. Aí você já tá com esse inconsciente que o cara é goleador e você vê um treino, o cara fazendo gol. Eu já caí nesse conto como setorista, eu tô falando por mim também. Quando eu cobri o Shimayotum, aí falava-se que ele tinha um chute muito forte, que era um lateral que estava forte. Aí o primeiro treino dele que eu vi, ele bateu uma falta com uma força, realmente impressionou, aí eu já caí. O cara chuta muito, depois o cara não conseguiu mais chutar de forte. Chutou em lugar nenhum. Não chutou em lugar nenhum. Depois sumiu, cara, sabe? E a gente cai nesse conto, o Bruno Nazário tem essa fama de ser um meio canhoto habilidoso. Aí o setorista vê o cara no treino fazendo uma firula ali e fala, o cara é bom mesmo, hein? Vai dar certo, mas depois não dá. Não tô secando, tomara que... Do imaginário popular, inconsciente, você acaba enxergando demais no jogador que não é isso tudo. O Rafael Henrique Fernandes aqui, que é o responsável, é o nosso pauteiro aqui do Acreano, não botou, mas a estreia do Botafogo eu imagino que seja contra o Volta Redonda. Contra o Volta Redonda, tá na ordem certinho. Então é isso aí. Amanhã, às 6 da tarde, 6 da noite já, né? Lá em Volta Redonda, no Estádio da Cidadania. Então é isso aí. E Madureira... E a segunda rodada é contra o Madureira, terça-feira, 4 da tarde, lá em Conselheiro Galvão. Vai jogar 2 jogos fora com esse time alternativo. Vai ter mais torcedor do Madureira do que Botafogo. Excelente horário. E o Quintino, falar em Botafogo, o Quintino mandou uma mensagem aqui, um amigo internauta Quintino mandou aqui. Botafogo não deveria se preocupar em conseguir torcida? Pois é, né? Bater para ganhar torcida tem que ganhar, eu acho que a torcida do Botafogo deveria ir no jogo de Madureira lá. É um estádio legal para ver jogo. Tem uma coisa bucólica ali, estádio de bairro. Icônico. Eu acho aquele estádio muito legal, assim. Vamos ver, de repente o Quintino libera aí todo mundo terça-feira pra gente ver Eu iria nesse jogo. Primeiro Galvão. É isso, senhores. Ficaria na torcida do Madureira. Lá na Febre Amarela. A torcida amarela é chamada Febre Amarela. Febre Amarela. Quer pegar a Febre Amarela? Não, tem uma faixa lá, Febre Amarela, a torcida do Madureira. Que isso? Chama Febre Amarela. Esse é o Madureira Tricolor Suburbano. Só reforçando, acompanha o especial Cariocão 2020 no Diário do Rio. O que é o Cariocão 2020? As matérias sobre os times. Sobre os times. Todos os clubes que estão participando do... que legal. Cariocão. Você tá fazendo? O Diário. Tá lá no site do Diário do Rio.com. Lá no site do Diário. A gente falou aqui no início. Bacana. Você é Rafael Henrique Fernandes. Felipe, quer falar alguma coisa? Não, só me despedir. Valeu, gente. Obrigado aí. Até semana que vem com acréscimos. E hoje ainda tem Hoje no Rio. Você não vai estar aqui semana que vem, né? Eu vou tirar uns dias aí de folga. Mas os amigos estão aqui. Estarão aqui. O pessoal já tá feliz aí, vai ter o Felipe cornetando aí, falando de Fred, falando não sei o quê. Se fechar o Fred... ele volta das férias. Quero que você eu venha aqui falar. É isso, pessoal, vai começar o Campeonato Carioca, estaremos acompanhando esse belíssimo torneio, muito empolgados. Amanhã já tem Flamengo, amanhã já tem Botafogo. E a gente vai voltar quando aí, o Rafael Henrique Fernandes, com acréscimos? Eu não ia perguntar pro Felipe, mas ele não vai estar aqui. Semana que vem, na
terça, talvez, né? Talvez, né? A segunda. Tem jogo do vai analisar mas segunda é feriado. Terça-feira. Porque tem jogo quarta. Quarta já tem Vasco e Flamengo, por exemplo. Então vamos fazer esse acréscimo bacana aí. Terça-feira. Quarta-feira vamos acompanhar tudo sobre o Campeonato Carioca. Valeu, pessoal, muito obrigado pela companhia. A gente volta aí, então, algum dia, provavelmente na terça-feira. Tchau. Tchau, um abraço.